Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Costuricia com Mari. Aqui eu vou te ensinar como você se tornar uma costureira profissional, costurando suas peças, aprendendo do absoluto zero, trabalhando em casa. Bom, meu nome é Maritânia Souza, para quem não me conhece, sou professora de modelagem, corte e costura. E hoje eu vou te ensinar 3 formas de colocar o seu zíper nas suas peças, tá? Começando pelo zíper comum, que muita gente tem dúvida, eu vejo que tem muitas costureiras com dúvida e eu também tinha, realmente, muitas vezes para quem está começando não é fácil, eu entendo perfeitamente isso, porque eu já passei por isso e teve momentos dos meus zíperes, parecia que nada dava certo, sapatilha, nada dava certo, então assim, eu sei que é uma dúvida de muita gente, a gente vai começar pelo zíper comum, eu vou te ensinar como colocar na peça, tá? 3 partes de zíper, o zíper comum, depois a gente vai colocar o zíper invisível e depois a gente vai colocar um zíper que todo mundo tem dúvidas, que todo mundo me pergunta: Mari, ensina, por favor, mostra pra gente como que coloca braguilha, o zíper na calça. Se você for colocar em calça jeans, em bermuda, em short, esse zíper é um zíper que tem assim muitas dúvidas e hoje eu vou estar sanando as suas dúvidas, para que você não tenha mais medo de começar do zero em casa nas suas costuras. É por isso que eu vou te ensinar. Começando com a primeira aula, que vai ser agora mesmo, tá? Essa aula é um pouco demorada. Se você já sabe tudo de zíper, tudo que uma costureira precisa saber, não precisa continuar. Tem outros vídeos aqui no canal e eu te indico que você dê uma olhada. Mas se você precisa aprender sobre zíper comum, como colocar zíper invisível da forma correta, para que você se torne uma autoridade, para que você aprenda a trabalhar assim com seus clientes, inclusive se você for trabalhar com conserto, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, tá bom? A última parte é a mais demorada, porque é de zíper que a gente vai estar colocando na braguilha da calça, tá? Eu não vou estar com a peça inteira, vou estar trabalhando só essa parte dos zíperes. Então, eu espero que você goste e já deixe o seu comentário aí. Caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar que eu estarei respondendo, tá bom? Eu gosto muito dessa aula, de falar nisso, e eu tô falando tudo isso pra você porque talvez você seja uma das pessoas que já tenha perdido cliente por não saber colocar esse tipo de zíper na roupa. Eu não sei se aconteceu já com você, mas comigo já aconteceu, porque eu tinha medo de pegar essa peça, tirar o zíper e repor o outro no lugar. Eu tinha medo de não saber como fazer. Quando você colocar essa aula em prática, mas pegue um retalho, um zíper velho que você tem em casa, e coloque em prática, que eu tenho certeza de que você vai aprender e você não vai perder mais nenhum cliente da agora para frente, porque você vai ter certeza de que você já sabe fazer, tá? E tudo que eu desejo é que você trabalhe em casa. Então, bora lá, a primeira aula, que é a aula de zíper comum. Nesta aula eu vou estar te ensinando todo o passo a passo de como você colocar um zíper comum em qualquer peça, tá? Eu vou estar colocando em uma bermuda, mas isso não vem ao caso. Se você quiser colocar numa saia, se você quiser colocar em uma outra peça, num vestido, o princípio é o mesmo, tá? Inclusive eu te explico como você, alguns tipos de sapatilhas, né? Mais pra frente, durante o vídeo, vou estar explicando sobre alguns tipos de sapatilha que você pode estar usando, tanto na máquina doméstica quanto na máquina industrial, para que você não fique com nenhuma dúvida, e assim você possa trabalhar em casa, fazendo suas próprias peças, tá? E se tornar uma autoridade, sem medo de colocar o zíper, porque eu já fiquei com medo muitas vezes. O zíper para mim era uma dúvida grande, principalmente quando era para colocar zíper invisível. Então, bora lá a nossa aula, começando do zíper comum. Você pode usar um zíper comum ou um zíper invisível. A sapatilha para zíper você vai precisar, se for máquina doméstica, você vai precisar, sempre tem a sapatilha para máquina doméstica também. E eu comprei essa sapatilha aqui e eu achei muito interessante, porque ela é bem fininha, né? Para costurar o zíper, ela é bem pequenininha mesmo. Então ela vai dar legal para pregar, principalmente esse tipo de zíper aqui, tá? Eu não sei se você tem máquina industrial ou não, mas geralmente a máquina industrial, esse pezinho, ele solta todinho aqui. Aí você precisa ter uma chavezinha para folgar esse parafuso, e daí você tira o pezinho e coloca o outro pezinho, tá? Encaixa ele
e é só apertar. Sempre deixa bem apertado para que ele não solte. Daí você vai pegar seu zíper, essa partezinha que a gente deixou aberta aqui do cós, você vai encaixar seu zíper. Você vai pegar o direito do seu zíper e colocar sobre o direito do seu tecido, né? Dessa forma assim. Vai pegar uma parte do cós, tá? Daí você prende seu zíper aqui, tá? Mantendo a margem dos 2 centímetros que você precisa deixar, ok? Joga essa costurinha aqui pra cima e segura o zíper de um lado e do outro lado também a mesma coisa, tá? Prende ele direito do zíper com direito do tecido e daí você costura. Daí depois do zíper preso, é só você passar uma costura prendendo o zíper no lugar que ele tem que ficar. Lembrando de deixar essa costura viradinha pra cima, essa dobrinha aqui, tá? Essa partezinha aí. Esse aqui é um zíper comum, mas você pode estar colocando um zíper invisível também. É só virar de lado e costurar o outro lado. Essa sapatilha ela não tem muita firmeza, o ideal a outra é melhor, porque a outra ela tem mais firmeza. Tem que conferir se o zíper vai estar batendo no mesmo lugar, porque ele precisa estar do mesmo tamanho, tá? Daí é só você puxar o zíper, empurrar essa casinha do zíper aqui, esse pulsou, e conferir se tá tudo certinho. Aí agora você passa uma costurinha aqui no final de que você abriu ou não, e confere se as costuras estão batendo, tá? Porque elas precisam estar batendo. Aí agora a gente vai fechar o nosso cós. Agora que você já viu como colocar o zíper comum numa máquina industrial, agora a gente vai colocar numa máquina doméstica. Só que não vai ser o zíper comum, porque a gente já colocou. A gente vai estar colocando o zíper invisível. E para que seu zíper fique perfeito, que você entregue para o seu cliente uma peça perfeita e não passe pelo que eu passei, que muitas vezes eu ia colocar o zíper, não dava certo, eu desmanchava centenas de vezes, não dava certo. E para mim conseguir, eu tive que bater a cabeça, né, e correr atrás mesmo. E uma dica que eu te dou: pegue um retalho de tecido, comece a praticar, tá? Você vai ter que tirar várias vezes, costurar, descosturar, faz parte, mas para que você se torne uma autoridade, para que você consiga os seus objetivos, realizar seus sonhos, começando com um conserto de roupa, às vezes você precisa, né, pegar uma peça e tirar aquele zíper e colocar. Esta aula é importantíssima para você, porque o zíper ele está na maior parte dos vestidos, por exemplo, né, em algumas saias. Então é importante aprender essa parte. Por isso que eu tô com essa aula inteira para você de como colocar o zíper em uma parte. No caso eu vou estar colocando no vestido, mas você vai escolher a peça que você quer colocar. E a minha dica é: não esquece de testar antes, tá? Porque tudo que eu quero é que você se torne uma costureira profissional sem sair de casa, trabalhando, e não passe pelo que eu passei. Porque muitas vezes eu tive dúvidas, eu não tinha internet a meu favor, então eu tinha que correr mesmo atrás de praticar. E a prática leva à perfeição, você precisa praticar, porque eu entendo que quem está começando é um quebra-cabeça, e muitas pessoas desistem da costura justamente nesse momento,
porque não consegue colocar um zíper invisível, que é mais difícil. Inclusive, você precisa de uma sapatilha especial, que é a que eu vou estar te mostrando agora, tá? Seja na máquina doméstica ou na máquina industrial. A gente vai estar costurando ele na máquina doméstica. Bom, eu espero que você goste bastante dessa aula. Estou colocando as aulas aqui para você e te explicando um pouco, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida e que precisa dessa aula. Porque é uma aula que a gente, né, tem que aprender e tem que ir para a prática. Não tem como aprender sem a prática, tá? Importante isso, praticar. Não tem, assim, algo mágico para me dizer assim, olha, no passe de mágica você vai conseguir. Se você não praticar, você não vai conseguir. Por isso que eu digo, pratique para que você consiga. Porque não adianta eu te dar todas essas aulas, te mostrar todos esses passo a passo, te ensinar do zero para que você aprenda em casa e você não conseguir executar porque você não colocou em prática. Então, o mais importante é que você coloque em prática e siga exatamente todo o passo a passo que eu estou te ensinando. Bom, e depois de muitas dessas de eu ter errado e aprendido, foi assim que eu consegui a minha independência financeira, conquistar os meus objetivos, trabalhando em casa, e é assim que eu quero para você também. Por isso que eu estou te dando essas aulas nos mínimos detalhes. E o melhor de tudo, né? Sem tanta correria, porque quando a gente trabalha para nós mesmos em casa, você faz o seu próprio horário, você é o seu patrão, e isso não tem preço. Concorda comigo? Então, é por isso que eu acho tão importante que você aprenda, se esforce um pouquinho mais, porque nada vem se não tiver esforço. A gente precisa se esforçar para que Deus abençoe, né? A gente faz a nossa parte. E esse é o meu desejo para você, né? Que trabalhe em casa assim como eu e assim você consiga realizar os teus objetivos. E fazendo dessa forma como eu estou te ensinando, você vai ser uma costureira autoridade, reconhecida no seu bairro. Dessa forma, você vai conseguir atingir os teus objetivos, vai conseguir a sua independência financeira muito mais rápido do que você imagina, tá? Dessa forma que eu estou te ensinando, você, além de trabalhar em casa, cuidando da sua família, você vai ser uma pessoa muito mais realizada. Então, coloca em prática tudo que eu te mostrei nesta aula, tá? Tá bom? Então, bora lá para a aula de como colocar zíper invisível. Então, vamos colocar o nosso zíper invisível. Para a gente colocar o nosso zíper invisível, claro, você vai precisar de um zíper, né? E a peça que você precisa colocar. Primeiro, você vai abrir aqui, tá? O zíper. Confere se ele tá tudo certinho. Esse zíper que eu tô colocando no vestido, ele tem 60 centímetros. Aí, depende da peça que você vai usar, vai precisar de um zíper maior ou menor. Se fosse para um macacão, por exemplo, talvez eu precisasse de um zíper até maior um pouquinho, tá? Agora, a gente tá vendo aqui, esse é o lado aqui do zíper do direito, certo? O lado que você vê os dentinhos é o lado do avesso do zíper. Como que eu vou colocar esse zíper nessa peça? Aqui a gente tá com a peça pelo avesso, certo? Só que eu vou dobrar assim, ficando então a parte que eu vou colocar o zíper pelo direito. Vou dobrar e vou dobrar os dois lados, tá? Vou até pôr um alfinete aqui pra facilitar. Só por enquanto. Não tá ficando? Aí, dobrei um lado, faço a mesma coisa do outro lado. Lembrando que essa margenzinha aqui já é apropriada pro zíper. São 2 centímetros que a gente deixou, né? Pra colocar esse zíper. Dá pra colocar até com 1 centímetro, dá. Mas o ideal é deixar uma margem de 2 centímetros, de 1,5 centímetro a 2, tá? O que que eu vou fazer? Vou abrir o meu zíper, tá? Abrir o meu zíper até o final. Vou virar ele, né? O avesso dele pra mim. Esse aqui é o avesso do zíper, tá? E vou encaixar ele na minha peça. Certo? Ficando direito do zíper com direito do tecido, ok? Aí, eu vou encaixar do outro lado a mesma coisa. Eu vou até tirar esse alfinete aqui. Então, vai ficar aqui direito com direito. Vou prender. Tá vendo aqui a minha costura de overlock? De preferência que ele fique em cima ou rentezinha a costura. Sempre deixa a margem de 2 centímetros,
Que daí dá pra ele ficar certinho aqui em cima, ó, tá vendo? Sobrando essa costurinha do overlock aqui, tá? Aqui eu sempre boto dessa forma aqui, que ele fica bem em cima também. Bem próximo aqui, ok? Aí, agora eu vou prender com alfinete. Só lembrando, direito do zíper sobre direito do tecido, tá? Por que que eu coloco pelo avesso? Porque assim vai ser a forma certa de você costurar. Senão vai complicar pra você. Daí, a gente vai... alfineta tudinho dos dois lados, tá? Você vai precisar de uma sapatilha para zíper invisível. Caso não tenha a sapatilha, você pode até costurar com a sapatilha comum. Só que ela vai pegar aqui na beiradinha. Então, ele vai ficar sobrando assim, como ele é invisível, ele tem que não mostrar praticamente nada, né? Aí, ele vai ficar sobrando um pouco. Aí, o que que você faz? O que é que eu aconselho? Você costurar à mão, aquele ponto invisível. Bem rentezinho aqui, onde que ficaria a sapatilha. Não tem problema nenhum costurar a mão, e a costura à mão também, ela é uma costura boa. Uma costura firme, tá? Desde que você use uma linha de qualidade, não tem problema nenhum. E eu já fiz isso muitas vezes. E dá muito certo. Ok? Inclusive para clientes. Daí, você coloca o zíper dos dois lados e a gente vai costurar, tá? Uma dica importante. Não feche a sua peça antes de colocar o zíper. Isso aqui, para um acabamento bem legal, bem bonito, é importantíssimo, tá? E outra coisa, sempre deixe o seu revel, né? Seja da saia ou do vestido, um pouquinho mais curto, um meio centímetrozinho mais curto do que o seu vestido normal, tá? Do que a sua peça, né? Você deixa um pouquinho mais curto, meio centímetro já é suficiente. Isso aqui também vai te ajudar a dar um acabamento melhor. E sempre mede, antes de costurar, mede o zíper, se ele tá igual, mesmo lugar, mesma posição, se tá na mesma altura, tudo certinho. Isso aqui vai fazer com que o seu zíper ele encaixe certinho, perfeitamente na sua peça, tá? Aí, mediu, alfinetou tudo, aí agora sim a gente vai pra costura, ok? Aí, feito isso, agora a gente vai costurar com a nossa sapatilha para zíper. Bom, existe uma enorme quantidade de sapatilhas diferentes. O importante é que você consiga fazer o seu... pregar o seu zíper, tá? Essa daqui é uma tradicional também para reta. Essa daqui também, tá? Ela encaixa aqui e vai, né? Tipo essa aqui, só a diferença é o modelo, tá? São modelos diferentes. Essa daqui você controla ela, né? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Mas ela vai na máquina e daí você costura ou de um lado ou do outro, do seu zíper. Aqui, né? Se eu estiver costurando aqui desse lado, ela vai desse lado. Se for do outro lado, ela vai do outro lado, tá? Daí, ela vai costurar do lado que for preciso. Essa daqui, ela encaixa dentro do zíper, tá? Daí, ela vai fazendo a costurinha, vai... A mesma coisa, essa aqui. Também encaixa dentro do zíper e vai costurando, certo? Essa daqui já é tipo essa aqui, tá? Só muda o modelo mesmo, mas elas tudo têm o mesmo sentido, tá? Vai costurar aqui do ladinho, ok? Do seu zíper. Ou do outro lado, né? A mesma coisa essas outras. Essa daqui é mais antiguinha, é de uma máquina mais antiga. Encaixa o pezinho dela aqui, e daí você pode encaixar ou de um lado ou do outro, mas o sentido é o mesmo. Ela vai costurar de um lado ou do outro lado, tá? Essa daqui é para industrial. Essa daqui é para zíper comum, tá? Ela é bem fininha, não é para zíper invisível, mas também serve, caso precise. E esse daqui, esses pezinhos aqui, eles são... Esse daqui, um ao contrário do outro. Você tira um e coloca o outro, né, pra costurar de ambos os lados. Ou desse lado, ou desse lado, tá? Então, essas são as sapatilhas mais comuns. Tem até outras que eu não tenho, né? Mas essas são as que eu tenho. Industriais. E essas daqui de doméstica, tá? Que você deve ter alguma dessas ou encontrar por aí. Todas elas servem pra você costurar seu zíper invisível. Então, vamos costurar. Não é preciso ter todas essas sapatilhas, tá? O importante é você ter uma pra reta industrial e uma pra reta, né? Essa daqui que é a doméstica.
E daí você vai estar costurando o seu zíper. Aí você vai encaixar o seu pezinho, esse daqui, ó, você encaixa ela de um lado. Aí, quando você quer mudar o lado, é só você desencaixar e encaixar do outro lado. Daí você muda, né? Nesse caso aqui, já não posso costurar desse lado. Aí, teria que ser desse lado, tá? Mas, assim, quando você tem uma, já serve. Só você virar o tecido também, que dá no mesmo, ok? Pra você usar essa daqui, você precisa tirar esse pezinho aqui da máquina, tá? Aí, você tira o parafuso, desencaixa o pezinho e encaixa ela aqui no lugar onde ficaria o pezinho da máquina, tá? É só encaixar o parafuso novamente. Dá pra usar ela praticamente em todas as máquinas. Eu nunca usei ela na industrial, né? Mas eu creio que até na industrial deve dar pra usar. Porque como ela desencaixa o pezinho, fica mais fácil, tá? Vou apertar aqui. Pra regular ela pro lado que você quer, é só você ver qual lado que você vai costurar, né? Nesse caso, eu quero costurar lá de cá, então tem que posicionar ela na direção da minha agulha. Folgou aqui atrás, essa partezinha laranja. Aqui, tem essa rodinha aqui, né? A gente folgou aqui atrás, ela fica, ó. Você pode ir para um lado ou pro outro com ela. É só você posicionar o lado certo da agulha. Desce com a agulha. Confere se tá certinho, deixa bem próximo, tá vendo? Daí, agora é só você apertar. Segura, apertou, pronto. Aí, agora é só costurar. Daí, é só posicionar, né? Levanta a agulha antes de posicionar. Não tirou o alfinete logo, mas assim que você colocar, vê que tá preso, pra não sair do lugar, né, claro. Aí, você já pode tirar o alfinete, tá? Daí, você pode costurar. Vê que ele tá bem juntinho com com o dentinho do seu zíper. Então, é só você costurar. Deixa eu tirar essa linha aqui pra não embolar. Daí, você dá o retrocesso e continua a costura. Vai tirando, né? Sempre firmando, porque se você não fizer isso, o que acontece? Seu tecido, ele pode folgar, e lá no final ele vai dar diferença. Aí vai sobrar zíper ou tecido, e quando você colocar o outro lado, pode não ficar igual, tá? E você faz isso dos dois lados. Terminou um lado, dá retrocesso. Daí, você pode começar aqui mesmo, desse lado. Ou você pode mudar a sua sapatilha de posição e ir pelo outro lado, começando lá de cima. Eu prefiro começar desse lado, porque eu não gosto que o outro lado do tecido fica pra dentro da máquina. Então, pra mim, me incomoda. Então, eu prefiro desse lado mesmo. Portanto, eu uso só esse lado da sapatilha, tá? Daí, aqui, você vai pegar, vai encaixar a sua sapatilha. Dá uma leve giradinha no dente, só pra... no início, assim, só pra encaixar. Pronto, aí agora é só começar a costurar. Retrocesso. E vamos lá. Até o final. Terminando, você fecha o zíper pra ver se ele tá encaixado, se tá tudo certinho, tá? Processo. Aí, agora é só você conferir se seu zíper vai encaixar certinho. Se não, você tira e encaixa novamente até ficar bem certinho. Primeiro passo é você conferir aqui se ele fecha direitinho, se tá na mesma altura, tá? É só você fechar ele até o final e ver. O tecido tá igual? Tá na mesma altura? Então, beleza. Aí, você confere ele todinho, porque ele é invisível, né? Então, se ele é invisível, de alguma forma ele tem que estar invisível, certo? Olha, aí você não vê o zíper, né? Agora, ainda com essa parte aqui, você vai mudar a posição pro lado de cá, tá? É a mesma coisa que eu fiz, só que você vai puxar, desce a agulha dentro do buraquinho, mudou a posição, aí aperta aqui
novamente. O que que eu vou fazer, Mari? Para um acabamento perfeito, para ficar bonito nessa parte aqui de baixo da sua saia, tá? Ou do seu vestido, você vai costurar agora aqui. Prende tudo com alfinete, né, sua peça. Você vai encaixar essa partezinha aqui. Deixa eu levantar agora minha agulha. Quando você faz isso, esse acabamento aqui embaixo fica muito bonito, tá? Fica bem bonito mesmo. Daí, você vai descer com a sua agulha e vai costurar bem rentezinho a sua costura. Um centímetrozinho acima de onde você terminou a costura do zíper, tá? Você pode observar, o zíper tá aqui, né, a costura. Daí, eu vou começar a costurar um pouquinho antes. Eu vou costurar aqui, tá? Puxa o zíper pra cá, porque senão ele vai entrar debaixo da agulha. Daí, agora, dá o retrocesso. E continua a sua costura, mantendo a sua margem de costura. Vamos ver como ficou. Vamos virar. Fica totalmente imperceptível onde que começa a costura e onde que começa o zíper, certo? Aqui você não percebe, tá vendo? Aqui eu tenho que puxar pra ver onde que tá a minha costura. Aqui está a minha costura, aqui está o zíper. Então, ele se fecha por igual. Você passa um ferro, ninguém diz nem que tem zíper, parece ter uma costura só. Fica um acabamento perfeito, tá? Agora, vamos pra parte de cima do zíper. Abre o seu zíper, não precisa abrir todo, até certo ponto. Pega o seu revel, lembra que eu pedi pra você deixar um pouquinho menor? Puxa ele até a ponta, aqui, certo? E costura. Vai ficar essa partezinha assim, folgadinha, parece que tá errado, parece que tá torto, sobrando aqui um pouco. Mas não tá errado não, tá? Isso aqui vai te dar um acabamento bem perfeito na sua peça. Troca a sapatilha, né? Pode usar a sapatilha comum, ou pode usar essa mesma sapatilha aqui pra costurar, tá? Aí, posiciona a sua peça da forma como eu te falei, prende com alfinete, tá? Vai ficar sobrando aqui, não tem problema nenhum. É assim mesmo que tem que ficar. Só lembrando que essa parte aqui estava descosturada, tá? Eu costurei até, e só deixando os 2 centímetros aqui, que foi a parte do zíper. Vou pegar aqui, deixa eu levantar minha agulha, colocar aqui, puxo aqui pra dentro, né? E vou costurar. Prontinho. Faz a mesma coisa do outro lado, tá? Vai ficar assim, costurado. Vai ficar parecendo que vai dar erro, né? Mas não vai dar. Agora, o que que você faz? Dobra pra dentro, pro lado do revel, tá? Coloca seu zíper pro lado do revel e passa uma costurinha aqui, exatamente em cima dessa costurinha. Você pode até passar por esse lado. Dobrou. E passa desse lado. Opa. Dobrou pra dentro, né, pro lado do revel, o zíper. Agora, você vai e passa essa costurinha. Deixa eu dar uma remate aqui. Pode costurar sem medo, tá? Reforçada. Prontinho. Aí, você recorta o excesso do zíper. Tá? E daí, você pode desvirar. E o acabamento vai ficar assim. Esse acabamento aqui. Bem bonito, né? Um acabamento bem perfeitinho. Tá? Aí, agora, você faz do outro lado a mesma coisa. E é só fechar pra ver. E esse é o resultado do zíper, tá? Essa é a forma que ficou. Olha. Nem parece que tem zíper aqui,
tá? Olha, ficou bem perfeitinho. E você sobe, ó, o zíper fica perfeito, tá? Bom, agora eu acho que você já tá expert em colocar zíper, né? Já colocou zíper comum, já aprendeu como colocar, já aprendeu como colocar zíper invisível. Agora eu vou te ensinar como você pode estar colocando zíper em calça, tá? Zíper em calça que tenha braguilha, seja calça, short, bermuda, não importa. Dessa forma que eu vou estar te ensinando aqui, com certeza você vai ser uma costureira profissional sem precisar sair de casa, trabalhando da maneira como eu te explico. O que acontece? Esse zíper é uma dúvida geral de muita gente e muitas pessoas deixam de pegar peças de conserto, deixam de trabalhar, de fazer uma calça porque tem medo de colocar esse zíper. Ele não é um bicho de 7 cabeças, mas para muitas pessoas é como se fosse. Porque realmente parece ser trabalhoso e para muitos que não entendem, que não aprendeu ainda na costura, com certeza é. Mas quando eu te ensinar, quando você ver essa aula, eu tenho certeza de que você vai sair daqui sem nenhuma dúvida, porque eu vou te ensinar como fazer toda essa parte, tá? Então presta atenção em cada detalhe dessa aula. Essa parte é um pouquinho mais longa, como eu te falei, por isso que a aula é um pouco mais demorada, mas é importante. Se você quer mesmo aprender, é importante que você veja ela até o final, porque tudo que eu quero é que você se torne uma autoridade na costura e que você trabalhe sem sair de casa. Isso é o mais importante, cuidando da sua família, do seu lar, né? Conseguindo realizar os teus sonhos de ter uma renda, de viver uma vida que você sonhou, tá bom? E ter mais tempo para sua família, né? Que é muito importante. Porque eu entendo que muitas vezes a gente pega peças para fazer que não valem um zíper que a gente faz. Então, assim, às vezes você coloca um zíper, parece ser barato, mas no fundo é bem mais caro do que uma peça que você pega para fazer inteira. E sem contar que sobra tempo, né? E você ganha muito mais para sua família e para você. E é para isso que eu estou colocando aqui todas essas aulas, para que você possa aprender e colocar em prática, porque não adianta eu tirar o meu tempo, fazer tudo isso aqui para que você aprenda e você não colocar em prática, porque o mais importante é que você seja uma autoridade aí, tá? E que você costure não apenas por costurar, mas costure por amor. E o mais importante de tudo é que você seja reconhecido no seu bairro por um trabalho bem feito, uma peça bem feita, um zíper bem colocado. Se você pegar uma costura sob medida, né? Você tá fazendo aí, colocando seu zíper direitinho, você saber como colocar, principalmente essa parte da braguilha que muita gente tem dúvida. E muito conserto aparece pra gente, chega-se muito conserto de peças de jeans, né, de calça que arrebentou o zíper. Você precisa trocar aquele zíper. E esta aula vai te ensinar como que você vai conseguir trocar esse zíper. E é muito bom você aprender, porque daí você vai estar trabalhando em casa e aprendendo do zero, né? Você vai saber como executar toda essa parte do conserto. E eu espero que você goste dessa aula. E então, bora lá, né? Fazer a nossa aula. Agora a gente vai colocar a nossa braguilha. A gente já mediu o comprimento do cós, tudo certinho. Essa parte aí, você passa no overlock, que é aquela partezinha que a gente deixou do cós, né? Passou no overlock, você vai encaixar o seu zíper bem assim, dessa forma aí que você tá vendo aí, que eu tô te mostrando, tá? Pra cima. Vai costurar. Aí não precisa ser rente o zip não, tá? O importante é você prender o seu zip aí. É um zip comum de 18 centímetros que eu vou estar colocando. E aí você encaixa ele aí dessa forma aí. Tá vendo a costurinha da overlock? Do lado aí? É a referência. Depois dessa costurinha você pode colocar o seu zip, tá? Olha aí como é que fica. Aí você apara lá em cima, né? Se tiver muito grande essa partezinha. Encaixou seu zip, costura. Ok? Aí deixa alfinetadinho. Aí passou uma costura, tá vendo aqui? Eu já passei uma costura nele, tá? É bem simples. Não é difícil, é só prestar atenção assim que você vai entender. Essa parte aí vai ficar com 2 centímetros. Só isso. Não precisa deixar com mais do que isso, não, tá? Agora, você vai pegar a sua calça, que seria, você vestida, seria o seu lado direito,
e vai encaixar essa peça aí do lado direito. Vamos deixar aí um pouquinho mais do que meio centímetro, sabe? Menos de 1 centímetro, uns 7 milímetros aí, pra dentro, tá vendo? Depois da minha costurinha, pra dentro, deixa aí esse um pouquinho mais de meio centímetro. Aí você vai encaixar, tá vendo? Esse zip por baixo. Essa parte do zip que a gente já costurou, vamos encaixar aí por baixo. Vamos colocar essa parte, essa dobrinha rente com o dentinho do zip e vamos prender. Aí prendemos com o alfinete, dobra na dobra da costura, tá? Aquela dobrinha lá, que é rente a costura, pra não ficar torto, ok? Aí prende, alfineta tudinho. É uma partezinha que parece ser chata, mas não é não, tá? Você vai conseguir fazer tudo certinho. E detalhe, não precisa de outro sapatilha. Tá vendo? Aprendi, aí é só dobrar certinho. Dobrou, aí encaixa, né, no zíper, tá vendo? Ó, o dentinho do zíper vai ficar pra fora e o zíper vai ficar todo pra dentro. Aí prende, tudinho. Prendeu? Ótimo, agora você vai costurar. Não esquece de deixar aqueles ali um pouquinho mais de meio centímetro, um pouquinho menos de 1 centímetro, porque essa parte aí vai ser importante, inclusive ficar escondido, tá? Igual calça jeans mesmo. Você pode olhar na sua calça, caso você tenha dúvida, você vai ver aí. Agora é só costurar. Vou costurar em cima do meu zíper, tá vendo? Não, desculpa, costurar em cima do zíper não. A minha sapatilha está em cima do dentinho do zíper. Ó, vou costurar aí próximo ao zíper, na minha sapatilha comum, tá? Na direção aí dos alfinetes, tá vendo? E uma parte da sapatilha está em cima do zíper, porém a costura tá pegando apenas o tecido, não tá e o zíper, mas não a parte do dente, tá? Aí vamos costurar, passa o zíper aí, fecha um pouquinho, senão você não vai conseguir costurar o teu final. Aí passou o zíper, levantou o pé calcador, baixou de novo o pé calcador, depois que passar o zíper, né? Aí você vai costurar até esse finalzinho aí, ok? Aí vai tirando os alfinetes, tá? Aí costurando até o final, olha aí. Viu? Aí ficou, ó, um pouquinho pra dentro, bem certinho. Olha aí como que ficou a costura. Pra você ver, é bem próxima ao zíper. E eu fiz tudo com a sapatilha comum. Não utilizei sapatilha especial, não. Agora, eu vou abrir aqui, ó como que ficou, né? Perfeitinho. Aí, agora eu vou fechar novamente, só pra você ver, tá? Agora, a gente vai pra outra parte. Essa parte agora, tá vendo aqui? Essa parte de baixo, o zíper vai ficar por baixo. Essa parte de cima, ela vai cobrir, tampar o zíper. Tá vendo a dobra dela aí? Encaixa na dobra certinho, que a gente já deixou na marcação, tá? Você pode utilizar o lápis para ajudar você a marcar essa parte aí. Utilizando o lápis para marcar essa parte. Aí, ó. Igual eu vou fazer, só porque o lápis, ou giz de cera, ou até mesmo sabonete. Para você não se perder, tá? Marcou tudo. Aí agora sim eu não vou mais me perder onde que eu preciso marcar. Agora eu vou abrir o meu zíper e vou prender aí, tá? Aí é a nossa dobra, aí vai ficar por cima assim, cobrindo o zíper, tá bom? Ó como que fica legal, né? E você vê que, ó, a costura fica bem certinha, bem rentezinha, ele cobre por cima e ultrapassa, ó, quando você vai encaixar fica certinho. Agora vamos prender essa parte aqui, ok? Vou prender aqui, aí prende por dentro, tá vendo? Pra você saber onde que você vai costurar. Aí agora sim, você prende mais uma vez, né? Porque pra não correr o risco de soltar, prende um pouquinho mais embaixo. Aí você vai lá por dentro e vai encaixar a parte do zíper, tá vendo? Tá preso, tá bem presinho pra não soltar. Tem que ficar assim. Aí você vai pegar essa parte do zíper aí com o zíper fechado mesmo, tá? Porque você precisa se posicionar ele certinho. E vai prender ele nessa abinha aí
de dentro. Aí você vai prender em toda essa aba aí. Vamos pôr pelo avesso para facilitar. Olha como que ele ficou. Tá vendo essa aba? Aí agora sim, dá pra você ver, né? Aí vou prender antes de abrir o meu zíper, porque daí eu tenho a localidade certa, exata, pra quando eu fechar não dar problema, né? Minha calça ficar certinha. Aí agora eu vou tirar essa parte aqui de cima, esses alfinetes aqui. Vou deixar ele preso só na dobra mesmo, tá vendo? Aí agora eu vou abrir meu zíper e já sei onde que eu vou costurar. Aí é só costurar o zíper aí nessa parte aí que a gente prendeu. Ah, não esquece de prender essa parte de cá pra não atrapalhar, tá? Só virar ela pro lado de lá, só pra não atrapalhar mesmo. E agora você vai costurar seu zíper com sua sapatilha comum, não precisa ser rente ao dente do zíper não, tá? Só costurar aí dessa forma e pronto. Costurou, aí agora a gente termina aqui de costurar e já tá preso o nosso zíper. Agora a gente vai desenhar a braguilha, tá vendo, ó, ficou perfeita assim. Vamos, essa parte aí você vai precisar virar, porque você não vai costurar ela ainda, tá? Ó, a gente vai desenhar a nossa braguilha pra fazer aquela costura do desenho da braguilha, tá? Então, eu vou passar o meu lápis, tá? Puxa essa parte pro outro lado, segura ela aí, porque essa abinha da braguilha de dentro, ela não pode ser costurada ainda, ok? Então, vai ficar assim. Aí, a gente vou desavessar aqui, deixar tudo pelo direito. Aqui, nossa calça tá presa, tá vendo aqui? Vou desenhar a minha braguilha, tá? Isso aí não precisa de perfeição, não. Você pega uma calça sua que você tenha e você faz esse desenho aí. A média dele é 3 centímetros, tá? Pode ser 4. Ou depende da calça, você pode deixar até menos. Ok? Tá vendo aí o desenhozinho da minha braguilha? Ele não tá prendendo a parte de baixo. Aquela lá do outro lado, né? Ele tá prendendo só a desse lado mesmo, que aqui tá presa com o zíper. Então, agora, a gente vai costurar toda essa parte, esse desenho aí que a gente fez, tá? Aí, costurando todo esse desenho até o final, vai ajustando, né, pra que fique bem certinho. Quando chegar aí na curva, vai virando devagarzinho, tá? E se você não tiver prática, você dá uma pausa com a agulha dentro do tecido, levanta um pouquinho o precalcador, ou então você vai girando o volante manualmente até se completar a curva, porque tem que ficar bem certinha, tá? Cuidado para não ficar tecido por baixo da própria calça. Aí dá um arremate e ok. Só que a gente ficou com essa parte presa pro outro lado, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai prender, soltei ela aqui, ó. Soltei e ela virou. Que ela é a proteção do zíper, né? Por dentro. Aí você vai prender ela nessa outra parte aí, só que só a pontinha aí, essa pontinha aí, não precisa prender todo, tá vendo? Essa pontinha aí. Aí você vai prender passando um pesponto aí, bem onde que a gente fez a curvinha. A gente já deixa um pesponto mais grosso aí, nesse ponto. Por fora mesmo, em cima da sua costura, onde você tinha costurado anteriormente. E passa uma costurinha aí. Ok, e agora, ó, você pode ver que ele já está preso, tá? E por fora ficou a nossa braguilha assim, bem certinha. Tudo bonitinho no lugar, tá vendo? Aqui, ó, ele tá preso, que é o desenho. Pronto, agora a gente já colocou o zíper, né? Já fizemos tudo isso. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Foi difícil para você ver como coloca esses 3 zips diferentes? Me conta aí. O que você achou mais fácil? O que você achou mais difícil? Teve alguma dificuldade? Eu tenho certeza de que talvez tenha algum ponto importante dentro dessas aulas que você tenha se ligado a ele, que você tenha aprendido, que por mais que a gente saiba, a gente nunca sabe tudo, né? E tudo que eu mais quero é que você aprenda para que você possa trabalhar em casa, sem sair de casa,
e aprenda do zero, tá? Na costura, seja ela o zip ou outras partes da costura. Mas essa é uma parte muito importante, porque não tem como você fechar uma roupa, uma calça sem zip ou botão, né? Mas na maioria das vezes a gente sabe que a gente tem que usar o zíper para fechar a calça, para fechar um short, um vestido, para fechar uma saia, né? Então assim, para dar o acabamento final. Então é importantíssimo e não vai fugir desses 3 zippers não, tá? Existem assim vários modelos de zíper no mercado, mas todos eles se encaixam dentro desses 3 que eu te ensinei aí. Por isso que é importante essa aula. E esse é o meu desejo para você, né? Que trabalhe em casa assim como eu e assim você consiga realizar os teus objetivos. Espero que você tenha gostado e que você se torne uma costureira profissional sem sair de casa, conquiste seus sonhos, realize seus projetos, tenha seu ateliê montado e cheio de clientes para que você possa um dia dizer assim: hoje eu consigo, hoje eu posso, eu vivo da costura, eu posso ajudar meu esposo, posso ajudar minha família, assim como eu também. E bom, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, beijos!